Você é daqueles que gosta de pegar na internet contrato pronto? Ou você é daquele que gosta de confeccionar contrato a partir do zero? Se for, fique com a gente até o final, porque a partir de agora eu vou te dar 5 dicas para a hora de construir um contrato de aluguel. Nós sabemos que o básico do contrato é aquele que a maioria já procura nos sites de busca, por modelos prontos. Mas se você quer deixar sua marca e fidelizar seus clientes, você precisa procurar estudar um pouco mais de profundidade sobre contratos. O básico do contrato supre as necessidades até um determinado ponto. Se você só usa o básico do contrato, então segue um conselho. Em uma das cláusulas do seu contrato, ponha: este contrato rege-se pelas normas da Lei do Inquilinato e pelo Código de Processo Civil e subsidiariamente pelo Código Civil. Isso se você tiver certeza de que o imóvel será usado para fins urbanos, pois se ele for utilizado para fins rurais, mesmo estando localizado em solo urbano, ele será regulado pelo Estatuto da Terra e seus efeitos e consequências serão outros. A Lei do Inquilinato é uma lei especial que regula os aluguéis de imóveis urbanos, sendo eles residenciais ou comerciais. Via de regra, é o Estatuto da Terra que define as normas sobre os aluguéis de imóveis rurais. No entanto, a natureza rural ou urbana do imóvel depende não da sua localização, mas da sua utilização. Então, segue alguns conselhos. Primeiro, identifique e evidencie o uso do imóvel no contrato, pois a depender da natureza urbana ou rural, as consequências podem beneficiar ou prejudicar o seu cliente, e ele precisa estar ciente. Definido qual norma irá seguir, esmiúce com carinho, com muito cuidado. Passe norma por norma. Veja se cada detalhe se encaixa com as necessidades do seu cliente. Uma outra coisa que você precisa saber é que a cláusula de foro define onde é o lugar que serão dirimidas todas as situações que necessitarem do Poder Judiciário ou da arbitragem para solucionar tais situações. Então, o meu conselho é que o lugar deve ser definido com antecedência com o cliente, pois se não for colocado nenhuma localidade ficando indefinido, o Código de Processo Civil ou o Código de Proteção ao Consumidor vai decidir por você. A nossa vida está em pleno movimento e inúmeras situações podem ocorrer e você deve tentar prever essas situações para que seu cliente ou mesmo você não tenha nenhum prejuízo ou algum dano. E quais são essas situações mais recorrentes? Problema na tubulação, na parte elétrica, problema com o vizinho, quer seja com brigas, turbações, perturbações auditivas ou problemas na estrutura do prédio ou mesmo um problema com o síndico. Lembrando que é dever do locador entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina. E, acima de tudo, verifique com cautela os direitos e deveres tanto do locador quanto do locatário para que ambos saiam satisfeitos. Um dos fatores mais importantes de se confeccionar um contrato é saber também sobre o índice de atualização monetária que ele deve obedecer. Os índices de reajuste de aluguel, seja qual for escolhido, devem incidir somente uma vez no ano, que é na data de aniversário do contrato, sobre o valor em reais. Reajustes com base em salários mínimos são proibidos, por exemplo. Mas qual eu devo escolher? IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, que é conhecido também como inflação do aluguel. IPCAE, calculado pelo IBGE, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que leva em consideração o custo de vida de famílias de 1 a 40 salários mínimos, ou também aquele convencionado em contrato entre locador e locatário. Em agosto de 2022, o IGPM apresentou uma queda nos índices inflacionários, o que levaria a avaliar uma vantagem para o locatário e uma desvantagem para o locador. A escolha dos índices de atualização do valor
monetário do contrato não pode ficar esquecido, pois ele está em pleno movimento junto com a economia do país. Para que você sinta como é muito importante ficar ligado nas mudanças legais, em fevereiro de 2022, esse ano, a Emenda Constitucional 116 veio trazer um acréscimo à norma de imunidade tributária. Já é bastante conhecido que os templos religiosos não pagam imposto em decorrência de uma norma constitucional, mas essa determinação legal não atingia aqueles que locavam o imóvel com fins de funcionar templos religiosos. Com a Emenda Constitucional, agora os imóveis que funcionarem com templo religioso ficará imune ao Imposto Predial e Territorial Urbano, o conhecido IPTU. É uma estrutura de apresentação de serviços de acordo com a visão do cliente. O legal design tem a intenção de tornar o aspecto do direito mais atrativo para sua audiência, como usos de elementos do designer, como as cores harmônicas, imagens, ícones, infográficos, entre outros recursos. Suas principais funcionalidades giram em torno da estética, do uso da linguagem acessível e clara, um visual mais amigável, presença de resumos sem alterar a estrutura da comunicação e mais empatia pelo outro. Ou você não gosta de algo menos complicado? O que você achou dessas dicas? Deixe nos comentários suas dúvidas e até o próximo vídeo.